Então vamos atualizar aqui. Preciso passar algumas atualizações importantíssimas. Primeiro, do dia 15 de fevereiro até dia 28 de fevereiro, a minha equipe atendeu 87 casos do Covid. Logo após as aglomerações do Carnaval, do dia 1º ao dia 19 de março, foram 403. Então eu vi 490 casos em um mês. Todo mundo sabe que eu inicialmente trato com corticoide via oral na hora certa da inflamação, nem antes nem depois, vai da capacidade do médico de identificar a hora certa que o pulmão está inflamando. E lá atrás, na primeira cepa, eu não tinha que internar ninguém. Atualmente, dessas pessoas que fazem o tratamento desde o começo, eu internei 7 casos, que antigamente não internava. Tem um perfil mais jovem também, mas que também responde bem ao tratamento hospitalar. Isso é bom que se diga. E a grande maioria, uns 98% da minha amostra, estou falando da minha experiência, responde sim àquele que eu chamo de acolhimento precoce. É muito importante que se saiba isso. Outra coisa que eu vou falar aqui de novo, as reinfecções são mínimas, não representam as consequências graves de lotar hospitais com colapso, muito menos com fatalidades. Então isso realmente está muito claro. Está muito claro que agora eu estou na linha de frente observando. Isso confirma o que eu conversei com a Carliane, com a Vânia Brilhante. Outro tipo de comportamento que eu estou observando é que às vezes a pessoa passa pelo Covid, mas apresenta uma pneumonia, que às vezes tem que tomar antibiótico na veia, mas com um quadro muito mais leve de uma pneumonia, não com aquela angústia respiratória. E outra coisa que eu estou cada vez mais convencido do mecanismo dessa doença, essa é a minha opinião pessoal e faz todo sentido pelo que a gente tem lido nos trabalhos, é que o problema dessa doença é quando o vírus é quebrado e as partículas virais se disseminam, mesmo ele inativo, que seria para vocês o vírus morto. Essas proteínas, elas grudam nos capilares e são elas que causam os coágulos. Se é um capilar no pulmão, o coágulo evita a oxigenação. Se é o capilar no fígado, aumenta as provas hepáticas. Se é um capilar a nível de sistema nervoso central, você tem perda de olfato, perda de paladar. Então, o que eu posso tirar de tudo isso é uma cepa que infecta 2,5 vezes mais, sim. Então, lógico que a gente atribui as aglomerações e as baladas. Claro que tem um peso absurdo, mas eu anteriormente achava que a patogenicidade, a transmissibilidade da cepa não tinha um peso tão grande. Ela tem um peso maior, sim. Então, ela tem um peso maior na transmissão. Outra coisa que eu quero deixar claro, lockdown foi um mecanismo utilizado para nós nos organizarmos e estruturarmos o sistema de saúde para absorver o grande número de casos ao mesmo tempo. Não é para a pessoa não pegar, senão a epidemia não acaba nunca. Não adianta você ficar em casa. Aliás, eu estou vendo algo, eu estou observando isso. Antigamente, vinha uma pessoa de uma família pegava, vinham só 2, as outras 3 não pegavam. Agora, as pessoas que estão enclausuradas em casa, todo o pessoal da família pega. É impressionante isso. Graças a Deus, eu tenho um tratamento que a gente começa, não sou só eu, um monte de colegas ao longo dessa epidemia. A gente começa com acolhimento precoce, independente do medicamento. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para que meu paciente saia bem, saia vivo. Eu não estou preocupado com política, mas eu quero fazer um apelo. Eu quero que aqueles médicos não precisam endossar o tratamento. Mas ninguém, não estou falando dos médicos agora, mas ninguém da lei tem o direito de interferir na soberania do médico e do acordo que esse médico tem com o paciente. Eu estou fazendo agora um tratamento off-label, que significa que o remédio já existe, é testado para outras patologias, mas não é testado para Covid, baseado no que eu entendo dessa doença, que é uma vasculite disseminada, e estou tendo resultados excelentes. É cedo para eu falar qualquer coisa, mas eu estou tendo resultados excelentes. Isso depende de um termo de responsabilidade que eu e o paciente assinamos juntos, deixando as instituições livres de responsabilidades. A responsabilidade é minha e do paciente.
Então ninguém tem o direito de interferir nessa soberania, porque nós estamos aqui para salvar as vidas. Eu não estou aqui para discutir política, eu não estou aqui para discutir se o remédio A, B ou C funciona. Eu estou observando que nós temos uma linha de tratamento com resultados excelentes e eu não estou sozinho nisso. Então é isso que tem que ficar claro para as pessoas. Então as pessoas às vezes estão sendo manipuladas com as informações. Então, por exemplo, as pessoas assumem determinadas verdades, que o lockdown é a melhor solução, e nem sempre isto é verdade. Como é que você vai fazer lockdown nas comunidades, Paraisópolis, por exemplo, que os índices lá são baixíssimos, segundo as informações que eu recebi, e talvez porque eles já pegaram lá atrás, e como não existe uma reinfecção significativa com fatalidade ou colapso, não está tendo problema. Eu recebi notícia que as comunidades mais pobres do Rio, as antigas favelas, que a gente chama de comunidades mais pobres do Rio, estão com índices baixos. Eu preciso ver se essa informação é verdadeira. E pode fazer sentido, porque se todo mundo já pegou lá atrás e pagou o preço. Então o que eu quero é que os colegas observem, por que algumas cidades, alguns colegas de vocês têm um resultado melhor do que os outros. Por que está morrendo tanta gente? Porque essa cepa transmite muito mais gente fica doente ao mesmo tempo e não recebe tratamento. É porque não recebe tratamento. Então, eu ouvi outro dia de um colega que os prefeitos que adotam determinados tratamentos estão escondendo os dados. Eu conheço o prefeito que eu tenho certeza que ele não está, mas eu respondo pelos meus dados que são auditáveis. Eu tenho meus números são auditáveis. Então, quer dizer, é baixíssima a fatalidade, mas está me dando muito mais trabalho, estou exausto, estou fatigado, porque quando você interna 20 casos, eu internava 8, 9, quando você interna 20, 23 casos, você tem uma demanda de cada familiar e você não tem tempo para mais nada, mas vai acabar, porque como toda epidemia tem começo, meio e fim, os números de Manaus também estão caindo, só vai subir de novo se as pessoas que estavam escondidas voltarem e relaxarem. Então, isso que eu quero dizer para vocês. A minha mensagem é que nós estamos realmente travando uma luta difícil, mas eu acho que tem uma solução, que a gente tem que ter a humildade de ver o que os colegas que estão com melhores resultados estão fazendo, o que os municípios estão com melhores resultados estão fazendo. Então, isso que eu queria falar para vocês. Graças a Deus, estou com alguns casos graves, mas a evolução estão satisfatórias. Um beijo, fiquem com Deus.